1. E aconteceu que quando os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e as filhas nasciam entre eles, que os anjos de Deus viram. Num certo ano de jubileu, olha que interessante, que as filhas dos homens eram de aparência bonita, e eles tomaram para si esposa dentre todas as que escolheram, e elas deram luz a filhos, e eles eram os Néfilins, gigantes, tá? Olha que interessante. Aqui, lá em Gênesis 1, né, Gênesis 6, né, versículo 1, 2 e 4, né, o 3 e o 4, fala justamente dos filhos de Deus, né, ali. É um termo também que é usado para o Machia, né, ali significa o quê? São pessoas que obedecem ao Eterno, né, aqueles que guardam mandamento, aqueles que guardam a Torá, aqueles que estão instruindo, ensinando, eles são chamados de filho de Deus. É o que está lá o Machia ensinando em Mateus 5, né? Aquele que guardar e ensinar a guardar o menor dos mandamentos, ou o menos importante, será o maior no reino do céu, tá? Então aí ele é chamado de o Filho de Deus, tá? Então você vê que são aqueles que eram chamados guardiões. Guardiões de quê? Guardiões da palavra, guardiões da Torá, da instrução do Eterno, tá? Ou seja, lá no livro de Adão, fala bem sobre isso, né? Quem são esses guardiões? São a descendência de Jared, tá? Ou seja, os filhos de Jared. Eu ia pegar para colocar aqui, mas eu não consegui achar. Colocar aqui o PDF para a gente dar uma lida nessa parte, né? E aí fala bem sobre a descendência de Jared. Porque eles falam aqui os anjos, filhos de Deus, e as filhas dos homens, tá? Ali significa o quê? A descendência de Caim, que se afastou de Deus, né? E aí eles são filhos dos homens, daqueles que pecaram contra o Eterno, né? Ou seja, ali Caim que matou Abel, se afastando de Deus, certo? E aí foram nascendo filhos e filhas daquele pai que era pecador diante do Eterno, ou seja, que não agradava o Eterno. Então, eram as filhas dos homens, desse homem pecador. E aí, os filhos de Deus os filhos que nasceram de Sete, que agradava ao Eterno, e aí os filhos lá, né, que tinha a bênção, tá? Então, entenda que os filhos de Deus é o que obedece ao Eterno, e os filhos dos homens é aqueles que não obedecem. São as duas ali sementes, tá? Ou seja, separando aí para a gente ter uma ideia bem. Lá na Bíblia não fica claro, mas você usando vários textos, né, palavras-chave, tanto o Novo Testamento, Provérbios, Salmos, você vai entender essa diferença, tá? Os filhos de Deus são os que obedecem a ele, e as filhas dos homens são aqueles que não obedecem, tá? Então, você vê bem isso lá no Apócrifo de Adão, né, que explica sobre essa questão, ok? Capítulo, só para a gente situar e saber quem é quem aqui, tá? Eu estou falando isso para a gente ter uma noção. Jubileus, capítulo 5, versículo 2. E a desordem aumentou sobre a face da terra, e toda a carne rompeu o seu caminho, ou seja, rompeu o caminho lá, né, que seguia a halahá, a instrução do Eterno. Assim como os homens, os animais domésticos, os animais selvagens e tudo que caminhava sobre a face da terra. Todos eles corromperam os seus caminhos e suas ordens, e eles começaram a comer uns aos outros. E desordem aumentou sobre a face da terra, e toda a imigração, toda a imaginação dos pensamentos dos homens executava maldade continuamente, sem cessar. Ok? Capítulo 5, versículo 3. E Deus olhou para a terra,
e eis que ela estava corrupta ou corrompida, e toda a carne havia corrompido suas ordens. Olha que interessante, toda a carne havia se afastado ou desobedecido os mandamentos de Deus, ou seja, as ordens de quem? De Deus. Tá aqui, ó, certo? Eu vou até grifar aqui, que eu gosto de grifar, que eu boto no final do estudo, eu coloco lá no canal, né, para o pessoal estar acompanhando, né, e prestar atenção nesses detalhes. E todos os que estavam sobre a terra praticaram todo tipo de sorte de maldade diante dos seus olhos. Diante dos seus olhos, quem? Né? Olha aqui, ó. E hoje está muito diferente, né? E Yeshua disse que seria como no tempo de Noé, né? As pessoas casavam, se davam-se em casamento, né? Ou seja, praticando todo tipo de sorte de maldade diante dos olhos do Eterno. E o que é maldade diante dos olhos do Eterno? Né? Desobedecer ao que ele mandou fazer, ok? E ele quem? O Pai, disse que iria destruir a humanidade e toda a carne sobre a face da terra que ele havia criado. Mas Noa achou graça diante dos olhos de Deus. Por quê? Porque Noa passou ali, né? Estava obedecendo ao Eterno e pregava, né, sobre a palavra para que o povo se arrependesse. Ok? Eu vou grifar isso aqui com uma cor diferente, para o pessoal não achar que as ordens que o Eterno não aprova. Vou botar com outra cor aqui, tá? Um rosa. Pronto. Aqui. Então, Noa achou graça diante dos olhos do Senhor. Vamos ver o que é essa graça, né? Como foi que Noa achou? E contra os anjos que ele havia enviado sobre a face da terra, ele estava extremamente indignado. E ele ordenou que os exterminassem de todo o seu domínio. E ele nos pediu que os prendessem nas profundezas da terra. E eles estão presos no meio da terra. São separados. Olha que interessante, né? Aqui ele coloca mantido, separado. Separado para o quê? Né? Eu vou até botar em vermelho aqui, porque é um separado diferente daquilo que o Eterno separa o povo de Israel, né? Você vê que o Eterno na Torá, ele diz assim, eu separarei um povo para mim, um povo santificado, e através do meu mandamento separarei vocês, santos kadosh, diante dos meus olhos, como herança para mim. Esses aqui não. Esses aqui são anjos enviados, mensageiros, que havia sido enviado à terra, e ela estava extremamente indignado com eles. O Eterno, ele ordenou que extirpassem de todo o seu domínio, né? Então entenda que aqui é uma narrativa que Noé está escrevendo como se fosse a primeira pessoa da história que está narrando, tá? Então Moisés está escrevendo como se fosse a primeira pessoa, a pessoa que está narrando. Ali é quem está contando a história a Noé, né? Dizendo, olha, eles desceram, se misturaram com as filhas dos homens, e isso irou muito o Eterno, e aí Deus nos mandou ir lá e extirpar eles, excluir eles da face da terra, do domínio do Eterno, né? Então, ele nos pediu que os pusessem nas profundezas da terra. E eis que eles estão presos no meio da terra e são mantidos ou separados, ou seja, do povo Kadosh do Eterno, né? Muito interessante, né? Você vai ver também no livro de Enoque que é falado que eles estão lá até hoje presos,
né? E caiu pedras pontudas em cima deles, e é interessante, tá? É bom, a gente vai ver Enoque também. E contra os seus filhos foi enviada uma ordem de diante da sua face, e de que eles fossem feridos à espada e fossem removidos de debaixo do céu, tá? Do firmamento, ok? Era para matar esses. E ele disse, quem? O Eterno. Meu espírito não deve sempre permanecer no homem, porque eles são carne e seus dias devem ser finitos, ou seja, de 120 anos. Isso está em Gênesis 6, versículo 3, né? Ali, que a gente até estudou há pouco tempo, e estava comentando que esses 120 anos não é os 120 anos tradicional do homem, né? Porque você vai ver que o próprio Noé, quando o Eterno diz isso, o próprio Noé viveu 900 anos, né? Sem viveu 600, Abraão viveu 160, quase 170, e você vai ver o Moisés em si viveu 120 anos certinho, né? Então você vai ver que ainda continuou homens vivendo bastante tempo, aqueles que obedeciam. Desculpe, aqueles que obedeciam o Eterno, né? Tomar um cafezinho. Aqueles que obedeciam o Eterno, ok? Eles ainda viveram bastante tempo, tá? Mas o que são esses 120 anos? Esses 120 anos é o tempo que a humanidade dominaria sobre a face da Terra, tá? Seriam 120 jubileus. Então, você multiplica 120 anos vezes 50, que é cada jubileu, vai dar 6.000 anos, né? Ali é onde a humanidade ainda estaria dominando a face da Terra. Após isso, né, haveria um descanso, tá? E que descanso é esse, né? É a shalom entre o homem e o Eterno. E isso é que é extraordinário, né? Eu vejo muitos ortodoxos dizendo, ó, o Messias não pode, Jesus não pode ser o Messias, porque o Messias traria paz sobre a face da terra. E você vê guerra, você vê luta, você vê tudo, e Jesus não trouxe paz, né? Aí você vê o próprio Jesus dizendo, ó, não pense que eu vim trazer a paz, não. Eu vim trazer a espada, eu vim trazer a guerra, eu vim trazer o fogo, né? Aí você olha, poxa, o Messias realmente está concordando, parece até que o Messias está concordando, né, com os ortodoxos, né? Mas você vê que o que o Messias, a paz que ele veio trazer ao mundo, não é a paz como o mundo dá, né? Eu estava até comentando sobre isso hoje de manhã, né? Ou seja, a paz que o mundo dá, eles querem estar em paz entre eles para continuar pecando contra Deus. E o que Yeshua veio dizer foi, ó, vai ficar pai contra filho, nora contra sogra. Na verdade, ele veio trazer a Torá, né? A Torá. E essa divisão é a Torá. Uns vão querer ser filhos de Deus e outros vão querer continuar sendo as filhas dos homens. Entende? É isso que Yeshua veio fazer. Eu vim separar os bodes das ovelhas. Eu vim juntar o trigo, o joio, para lançar o fogo, e o trigo eu vou guardar no meu celeiro, né? É o que Yeshua veio trazer. Yeshua veio trazer a palavra de Deus que vai separar. Um dentro da casa vai querer obedecer a Deus, 3 obedecerão a Deus e 2 ficarão contra, né? Ou seja, você vai ver que ali vai ter uma seção entre a família, mas não uma seção física somente, é espiritual. Uns vão querer obedecer a Deus e outros não, né? E aí ele mesmo disse, ó, os filhos vão entregar os pais entregarão os filhos e assim vai, tá? Por conta da obediência a Deus ou não. É isso que está em jogo desde Gênesis, que essa guerra está aí. Aqueles que fazem a vontade de Deus e os que não fazem. É a semente da serpente e a semente da mulher. Entendeu? Continuando. E contra seus filhos foi enviada uma ordem de diante da sua face, e de que eles fossem feridos à espada e fossem removidos de debaixo do céu. Olha o arrebatamento aqui, tá? Só que é um arrebatamento, tá? Que não é da forma que as pessoas esperam.
E Yeshua, ele estava lá em Cafarnaum pregando 2 anos, né? Depois do final, muita gente não se converteu, depois de todos os milagres, e Yeshua disse, ó, Cafarnaum, Corazim, né? Se o milagre fosse feito em vocês, né? O pessoal de Sodoma, né? Teria se arrependido, né? Então, vocês acham que vão ser arrebatados para o céu, é? Ah, pois eu digo a vocês, com as obras, o que vocês viram e as obras que vocês têm, vocês não se arrependeram, vocês vão ser arrebatados para o Sheol, né? Então, é isso que está sendo mostrado aqui, certo? 120 anos era quando o tempo que a humanidade ainda dominaria sobre a face da Terra, certo? E 120 multiplicado por 50 dá 100 mil anos, ok? Capítulo 5, versículo 9. E ele, o Elohim, enviou sua espada para o meio deles. Olha que interessante, enviou o quê? Yeshua. A espada do Eterno é a própria Torá, Yeshua HaMashiach, ok? Enviou sua espada para o meio deles, e cada um deveria matar o seu vizinho. E eles começaram a matar uns aos outros, até que todos caíssem pela espada e foram destruídos da terra, tá? Aqui tem duas coisas. Olha que interessante. O Eterno enviou a espada dele, que é quem? Yeshua, certo? A Torá. Então, tem 2 pontos de vista aqui nessa espada, que é a Torá, Yeshua HaMashiach. Você vai levar a palavra de Deus a uma pessoa. Ela está lá na prática do pecado. Eu vou lá e mostro a espada a ela. Olha, se tu obedecer o mandamento, tu vai ter bênção. Se tu desobedecer, tu vai ter maldição. Aí eu vou dar o mesmo conselho que o Eterno deu. Escolhe por bem a vida, a obediência, né? Porque do contrário, tu estás escolhendo a morte, ok? E aí a pessoa vai estar a espada diante dela e ela vai escolher qual é o destino dela. Não tem como você escolher por ela, né? Aí é o seguinte, se ela desobedecer, ela vai morrer pela espada literal, né? Não é o que Moisés fez lá no bezerro de ouro? Ele puxou a espada e disse, ó, quem é de Deus vem para cá, quem não é, vem para cá, né? E aí todos que eram de Deus, os levitas, foram tudo pro lado de Moisés. E o resto estava do outro lado, eles passaram o fio da espada e mataram todo mundo, né? Ali os egípcios, os desobedientes, aqueles que estavam incitando, né, ao povo, né? Você vai ver que um vizinho ali começou a matar um outro, houve uma grande confusão. Se não fosse Moisés e os levitas matando, eles estavam uma grande confusão entre eles, eles mesmos começaram a se matar. O relato lá em Êxodo, você vê isso, né? Então você vê que é colocada a palavra de Deus diante das pessoas. Elas podem escolher a vida através da obediência e podem escolher a morte através da desobediência. Isso quer dizer que quem vai matar as pessoas desobedientes é o povo de Deus? Sim, algumas vezes na história aconteceu isso, e outras vezes não. Elas mesmo se destruíram, né? Então, quando você mostra a palavra e a pessoa escolhe obedecer a ela, em nome de Jesus, a pessoa vai e mata elas através da espada, mas como? Batizando no nome de Yeshua. E aí você vai, batiza no nome de Yeshua, a pessoa mergulha nas águas, morre um velho ser desobediente e nasce um novo ser no espírito obediente à palavra de Deus. Consegue entender que a espada mata, mas ela também traz vida, né? E se a pessoa escolhe desobedecer, ela vai morrer literal, né? Tanto na carne quanto no espírito, que é a segunda morte, né? E não precisa o povo de Deus fazer nada. O próprio Eterno faz sozinho. Não tem necessidade, né? Vai vir outro que pratica as obras dele, a desobediência, a mentira, o assassinato, e vai terminar prejudicando ele até o ponto dele ser completamente exterminado, como está em Levítico 26, tá? Então entenda que quando você obedece a Deus, ou seja, quando você vê a espada e obedece a Deus, você morre um velho ser e nasce um novo no espírito. E quando você vê a palavra de Deus, a espada, e não obedece, você continua sendo um velho ser desobediente e morre tanto na carne quanto no espírito. E isso é interessante, tá? Vou continuar aqui, capítulo 5, versículo 9. E ele, Elohim, enviou a sua espada
para o meio deles, e cada um deveria matar o seu vizinho. Isso já aconteceu, não há nada de novo embaixo do sol, tá? É só você ver aí, né, as práticas de pecar contra Deus, a Rússia comete. As práticas de pecar contra Deus, os Estados Unidos também cometem. São diferentes práticas, mas todas são pecados. A Ucrânia a mesma coisa, lá a Síria, o Irã, o Líbano, Israel, todos estão cometendo pecado contra Deus de diferentes exemplos, mas todos pecam contra Deus. E o preço do pecado é a morte. É isso que eu quero mostrar a vocês, tá? Não é o povo de Deus que vai sair matando ninguém, não. Eles vão se destruir sozinhos, vai vir uma confusão no meio deles e eles vão se destruir. Isso aconteceu com os egípcios diante de Israel, isso aconteceu com os persas, com os sírios diante de Israel. Ou seja, não há novidade nisso que está sendo dito aqui. Ah, esse é um Deus mau. Quem foi mau primeiro foi o ser humano que desobedeceu a Deus. E ele deu a regra, ele disse, ó, é assim, 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 assado. Se tu quer seguir, amém. Se tu não quer seguir, tu vai sofrer as consequências. Tá? O Eterno avisou antes, ok? Então vai matar o seu vizinho. E eles começarão a matar uns aos outros, só aí, ó. Até que todos caiam pela espada e sejam destruídos da face da terra. Ou seja, destruído da terra, certo? Como Yeshua disse, eles estavam casando-se e dando-se em casamento, não é isso? Como será o final dos tempos? Vai ser no tempo de Noé. Eles vão se destruir uns aos outros através da espada, né? Vai vir terremoto, furacão, e Yeshua começa a falar vários exemplos lá, tá? E esse capítulo 5, versículo 9, é uma consequência de Deuteronômio 28 lá. Não tem nada de novo, isso aqui está na Torá, tá? Ah, isso aqui é o Velho Testamento, um Deus mau, isso não está na palavra de Deus, não. Está sim, Deuteronômio 28. Vai lá ver como é que está escrito lá. Né? O problema é que ele não lê. Aí ele não consegue reconhecer. Capítulo 5, versículo 10. E os seus pais foram testemunhos, né, de destruição deles. E depois disso, eles foram aprisionados nas profundezas da terra para sempre, até o dia da grande condenação, quando o julgamento será executado sobre todos os que corromperam os caminhos e as obras do Senhor. Vou ler de novo. Quando o julgamento será executado. Porque quando o julgamento será executado sobre todos os que corromperam a halahá, ou seja, o caminho e as obras diante do Senhor. Corromper o caminho do Senhor e as obras que o Senhor mandou cada um ter, né? Jesus diz isso aqui claramente quando ele diz, ó, logo venho sem demora como um ladrão, com um galardão que o meu Pai me deu para premiar cada um segundo, aqui, ó, suas obras, tá? Cada um segundo as suas obras. Não há nada de novo embaixo do sol. Tudo se repete, ok? Aqui nós só estamos vendo quando aconteceu a primeira vez. Aqui Jubileus está falando da primeira vez, lá no dilúvio. A gente tem que olhar para a geração do dilúvio, ver que a nossa geração está muito semelhante, e aí a gente começar a ouvir a pregação do Noé hoje, né? Noé, lá do dilúvio, está pregando hoje. Olha aqui o texto. É só você olhar o que Noé está pregando para ti. Ele é uma testemunha do que aconteceu na época dele. Da mesma forma, vai acontecer de novo agora, ok? Ele destruiu todos os seus lugares, e não sobrou nenhum deles que ele, quem? Deus, o Eterno, não tivesse julgado de acordo com toda a maldade deles. Ou seja, venham para dar cada um segundo suas obras. Olha aqui de novo, ó. É alguma coisa nova? Não. E eu estou falando de Apocalipse 22, 12, tá? Eu vou até botar aqui, ó. Dá para colocar um texto? É um menino brincando. Apocalipse 22, versículo 12.
eu gosto de deixar algumas referências, né? Olha aí. Capítulo 5, versículo 12. E ele fez para toda a sua obra uma nova e justa natureza, porque você vê que até os animais se corromperam, né? Você vê que hoje as pessoas estão fazendo, né, aí zoofilia, né? Ou seja, sexo com animais, né? Ou seja, corrompendo, está misturando animais diferentes, está nascendo, mistura gato com coelho, aí nasce um coelho gato, tá? Ou seja, corrompendo a natureza, não há nada novo. Outra coisa, quimera, nessa época que foram feitas quimeras, é a mistura de homens com animais. Eu não sei se os irmãos sabem, tá? Aqui no México, existe um laboratório, teoria de conspiração. Existe um grande laboratório que eles estão fazendo quimera hoje. E aí você está vendo muitos terremotos lá no México, tá rachando, é muito sério, quem dá uma olhada depois, dá uma olhada aí, né? É só botar no Google, você vai ver. Lá eu vi um judeu conspiracionista, ele dizendo que eles estão fazendo quimeras lá no subsolo, entendeu? Então, é algo sério. Eu vou continuar aqui. E ele fez para toda a sua obra uma nova e justa natureza, de modo que eles não deveriam pecar, certo? Em toda a sua natureza para sempre. Olha que interessante. Mas deveriam ser todos justos, cada um do seu modo. Ok? Capítulo 5, versículo 13. E o julgamento de tudo foi ordenado e escrito nas tábuas celestes, em justiça. Mesmo, aí aqui entre aspas, o julgamento de tudo que se desviou do caminho, o qual foi ordenado a andar. Ou seja, o Eterno deu instruções para todos na criação fazer cada qual do jeito que ele ordenou, né? E se eles não andassem direito pelo caminho ordenado, o julgamento está escrito para cada um, para cada criatura, para cada espécie, né? Você vê lá Paulo mencionando lá no Novo Testamento, dizendo que as mulheres abandonaram sua forma tradicional de sexual, os homens abandonaram, e aí você vê que isso é justamente o que o Eterno está falando, é um exemplo, né, de você chegar e corromper aquilo que o Eterno fez, pelo qual cada coisa tem que ser feita. O propósito pelo qual cada coisa foi criada. Quando o homem abandona as práticas naturais dele, né, para fazer ali o sexo homem com homem, mulher com mulher, ou até mesmo uma esposa, né, com seu marido, não usar os órgãos reprodutores como é para ser, tá? Ou seja, usar outros tipos, né, ali de formas sexuais, isso é adultério. Você está tirando o propósito pelo qual o Eterno criou cada coisa, e cada coisa tem sua função. É horrível. Anticoncepcional, camisinha, isso é adulterar o propósito pelo qual o Eterno fez cada coisa. Não pense que o casamento foi feito para prazer, não. O casamento foi feito para procriação. A próxima geração, né? Foi para isso que o casamento foi feito, ok? Agora, você fazendo da maneira correta, também há prazer em fazer a vontade do Eterno. Não é só no sexo, né? Você vê Yeshua, eles chegaram lá e disseram assim, será que o Mashiach já comeu? Será que a samaritana já alimentou o Mashiach? Aí Yeshua diz, ó, vocês não conhecem, mas eu me alimento de algo que vocês ainda não conhecem, de fazer a vontade de Deus. É isso que alimenta Yeshua, é isso que dá prazer a ele. Dá.
E é muito bom isso, né? Amém? Extraordinário. Capítulo 5, versículo 14. E não há nada no céu e na terra, ou luz ou trevas, ou inferno, ou nas profundezas, ou nos lugares das trevas, e todos os seus julgamentos estão ordenados, escritos e gravados. Ou seja, não vai haver lugar nenhum sobre a face da terra que o juízo do Eterno não vá alcançar. Ok? Capítulo 5, versículo 15. No que diz respeito a tudo o que ele julgará. O grande de acordo com sua grandeza, o pequeno de acordo com sua pequenez, e cada um de acordo com o seu caminho, ou instrução, halahá, né? O Eterno dizendo que cada um vai ser julgado por aquilo que faz. Quem sabe mais será julgado por mais, quem sabe menos por menos, né? Ou seja, o cachorro, ele faz a função dele, vai ser julgado por cada coisa que ele faz, na pequeninez dele, né? Você vai ver que o Eterno, ele proíbe de comer sangue. Proíbe de comer sangue. E os animais, você vê que o propósito do leão foi para comer capim, vegetal. Ele não era para comer carne e sangue, né? E isso veio por causa da corrupção de Adão, né? E o Eterno diz que cada um vai dar conta do sangue que come. Então você vê que tem aí algo interessante nesse julgamento, ok? Capítulo 5, versículo 16. Imagina nós, seres humanos. O leão, ele não tem a consciência como nós temos. E está fazendo isso, e mesmo assim vai ser julgado. Imagina cada um de nós que tem a consciência, sim, do que está fazendo. Ok? É muito sério. Cuidado com a adulteração, porque é dito, não adulterarás. Não tire nada do propósito pelo qual o Eterno criou cada coisa e sua função. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo de adultério e muitas pessoas não estão prestando atenção. A barba. O Eterno colocou a barba no homem, né? Para quê? Tem uma função. Quando você tira a barba, você está usando de navalha para tirar a barba, tirando o propósito pelo qual o Eterno colocou. Por que a mulher não tem barba e o homem tem? É porque o Eterno quis, literal, que o homem tivesse, e a mulher não, para diferenciar o homem da mulher. Quando você retira a barba, usando navalha, e navalha em hebraico é rebeldia, você está em rebeldia contra a função pela qual o Eterno deu para que a barba existisse, ok? Então você está adulterando a criação do Eterno. O problema é que eles ensinam nas igrejas que adultério é somente trair o cônjuge, e não é isso. Adultério é somente você trair a confiança um do outro, e não é somente isso, né? Você pegar e misturar, como eles estão fazendo, não é nem quimeras ainda, mas eles estão usando o que eles já falaram para a gente. Quando eles dizem que podem fazer, é porque eles já estão fazendo, né? Mas ele já nos mostrou que tem o porco, ovelha, né? E aí você cria o porco, ovelha, e você tem a carne do porco e tem a ovelha, né? A lã da ovelha, né? Para você ter o melhor dos dois mundos em um só, ok? É isso que eles pensam, mas eles estão adulterando. É o que o Eterno diz: não adulterarás. O que? Toda a criação dele. Não adulterem o propósito para qual cada um foi criado. O porco é para limpar a natureza, não é alimento para ti. Já a ovelha, ela serve para aquecer, para dar leite, para alimentar. Ela tem a função dela. É diferente. Um é kosher e o outro é impuro. Um é puro e outro é impuro, né? Então, é isso. Ok? Ambos, tanto o porco quanto a ovelha, usada no propósito correto dela, todos dois são santos. Foram criados por Eterno, são santos, né? O camarão, ele é santo, porque o Eterno criou ele e ele tem uma função na natureza, ele tem uma santidade na natureza, tá?
Ou seja, o problema é quando a gente pega o camarão, que foi feito para limpar a natureza, tirar a sujeira dela, e aí a gente nos alimentamos indo contra o mandamento do Eterno, que do mar você só pode comer peixe que tem escama e barbatana. Aí você destrói o que o Eterno criou para cada um de nós, né? Ou seja, adulterando a função do camarão, que é o propósito inicial do Eterno, limpeza e não alimentação. Ok? Capítulo 5, versículo 16. E ele, Elohim, não é aquele que vai considerar a pessoa, nem é ele alguém que recebe presentes. Ele, se ele diz que vai executar o julgamento, cada um, se alguém lhe der tudo o que há na terra, ele não vai considerar os presentes dessa pessoa, nem aceitar nada das suas mãos, porque ele é justo juiz. Isso daqui está lá na Torá também, né? Que ele manda, né, que o juiz não aceitar suborno para torcer a justiça, quer seja para defender o rico, quer seja para defender o pobre. Não torça a justiça para defender o mais fraco, nem o mais forte, nem o mais fraco, né? É isso que o Eterno está dizendo. Por quê? Porque ele não vai aceitar todos os bois do mundo, todos os animais, como oferta de sacrifício, né? Toda a farinha, todo o azeite, tudo você pode dar. Ele não vai torcer a Torá dele, tá? No final do tempo, é o que está lá em Eclesiastes, né? Para isso, qual é a conclusão que chegamos? Para isso nós fomos criados para temer a Deus, amando, obedecendo os seus mandamentos. E o juízo vai vir sobre a face da terra, quer para o bem, quer para o mal, né? Você acreditando ou não nisso, o juízo vai vir. E não tenha lugar nenhum na criação do Eterno que o juízo dele não vá chegar, tá? É isso que está falando aqui. Tudo está na Torá, são todos mandamentos da Torá, ok? Aí aqui ele coloca, né, considerar a pessoa, significa fazer acepção de pessoa, tratar diferente por se tratar de uma pessoa especial, livrar alguém, ou uma pessoa que seja pobre, né, você torcer a justiça, ali fazer vista grossa para defender o pobre. O Eterno tem mandamento que ele avisa para não fazer isso, ok? Olha aqui, capítulo 5, versículo 17. E sobre os filhos de Israel foi escrito e ordenado: se eles se tornarem a ele em justiça, se eles obedecerem, né, se voltarem para o Eterno, ele perdoará todas as transgressões e perdoará todos os seus pecados. Eu falei sobre isso hoje, né? Olha aqui, ó, presta atenção, lá na carta de João, tá? Novo Testamento, aqui é jubileus antes, né, do dilúvio. Mas João fala sobre isso, ele diz assim, ó, se você está obedecendo, quem não viu o vídeo, vá lá ver, tá muito bom, né? O estudo hoje da manhã. Eu li toda a primeira carta de João, né, do começo ao fim, para ninguém estar dizendo que João está falando coisa diferente. Não, você vê que o contexto de uma carta começa no capítulo 1 e termina no capítulo 5, até o final. Ali o cara tem um raciocínio. Ele não tem hora que no Velho Testamento obedece mandamento e no Novo não precisa obedecer. É chamado o apóstolo do amor, né? E ele fala muito amor, 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 amor. E no final ele diz, ó, nisso reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando obedecemos seus mandamentos, né? E os seus mandamentos não são penosos, ou seja, Deuteronômio 30:10, tá? Então, você vê que aqui o que ele está falando é o seguinte, ó, presta atenção, é porque o texto está um pouco diferente da forma que normalmente a gente é acostumado, certo? Mas está dizendo a mesma coisa do que João falou. João, na carta hoje de manhã, a gente lendo, ele disse que se obedecemos o mandamento, aí sim o sangue do Cordeiro nos lava dos nossos pecados, é perdoado os nossos pecados. Mas se a gente não guarda os mandamentos, não obedece a Deus, o sangue do Cordeiro lava os nossos pecados? Pelo que ele está falando, não. É muito simples. Não. Mas eles não querem ouvir isso, né? É o que está aqui, ó.
E sobre os filhos de Israel, ele estava falando primeiro dos filhos da desobediência ali, né? Os filhos de Deus que se contaminaram com as filhas da mulher e fizeram o que desagradava ao Eterno, e aí ele pegou, jogou no fundo do abismo, derramou pedras pontiagudas em cima dele, e eles estão lá presos até o dia do juízo, certo? Mas quanto aos filhos de Israel, e sobre os filhos de Israel foi escrito e ordenado, se eles se converterem à justiça de Yahweh, de Deus, ele perdoará todas as transgressões e perdoará todos os seus pecados. Ou seja, isso está lá em João, né? É porque eu não me lembro aqui qual foi o versículo, mas eu falei disso hoje lá em João. Eu vou até colocar aqui, se eu me lembrar depois eu boto. Primeira carta de João. Não lembro do capítulo, mas... Ok? Foi falado hoje. Capítulo 5, versículo 18. Está escrito e ordenado que ele mostrará misericórdia a todos os que se tornarem de sua culpa uma vez por ano. Ó, aqui é o Yom Kippur. Olha que interessante, certo? Olha. O dia do perdão. Aqui, ó. Vou ter que colocar aqui. 10º dia do 7º mês. Décimo dia do 7º mês, ok? Está escrito e ordenado que ele mostrará misericórdia a todos os que se converterem da sua culpa uma vez por ano. Ou seja, entrar na presença do Eterno e pedir perdão. E para aqueles que corromperam os seus caminhos, os seus mandamentos, os seus pensamentos antes do dilúvio, nenhuma pessoa foi aceita e salva, mas somente Noé. Olha aqui que interessante, né? Porque é dito, não, porque Deus foi, e foi muito pesado, né? Eu já vi argumentos, né? Mas aqui, ó, eu falo, ó, nenhuma pessoa foi aceita e salva, somente Noé. Olha que interessante, certo? Porque vamos ver o porquê. Porque sua pessoa, de Noé, foi aceita e por sua causa foram também aceitos os filhos, os quais Yahweh livrou das águas por causa dele, porque seu coração era justo e todos os seus caminhos, instruções, halahá, ali ele estava andando, apontam em favor dele. E ele não havia desviado em nada do que lhe havia sido mandado, ordenado, ou seja, os mandamentos que o Eterno deu a Noé. Ok? Olha que interessante aqui, viu? Amém. Noé. Capítulo 5, versículo 20. Certo? E o Senhor disse que ele destruiria tudo o que havia sobre a face da terra, tanto o homem quanto os animais domésticos, os animais selváticos, e os pássaros do ar e os que se movem sobre a terra, certo? E aí começa a construção da arca. O Eterno avisou. Ele viu a maldade do homem, viu que os filhos de Deus, quando se corromperam com as filhas dos homens, fizeram, ou seja, adulteraram a natureza da criação, e aí o Eterno irou-se com eles, né? E só lembrou de Noé, era o único justo diante daquela geração, diante do Eterno. Capítulo 5, versículo 21. E aqui começam as festas. Presta atenção, viu?
Olha como é a narrativa. E ele ordenou a Noé que fizesse para si uma arca, que ele poderia se salvar das águas da inundação. E Noé fez uma arca de acordo com tudo o que Deus o havia ordenado. Ou seja, do jeito que o Eterno mandou ele cumprir o mandamento. Que arca é essa? Principalmente obedecer os mandamentos de Deus. Essa é a primeira arca, certo? É a arca que salvou Noé e a família. Por quê? Aqui, ó. Por quê? Porque através da obediência aos mandamentos, o Eterno lembrou de Noé e mandou ele construir a arca para dar um livramento físico dele e aos filhos dele. No 27º jubileu de anos, no 27º, então você pega aí e multiplica. Na 5ª semana do 5º dia, na lua nova do mês, ou seja, no início do mês, certo? Então, 27 jubileu, você multiplicando, vai dar 27 vezes 50, vai chegar a uma média de 1.307 anos, tá? Uma média, ok? Como ele está colocando aqui. Capítulo 5, versículo 23. E ele entrou no 6º ano, no segundo mês, na lua nova do segundo mês, até o 16º, ele entrou. Então, você vê que a lua nova do segundo mês, certo? Ou seja, é o segundo mês ali do Pessa, certo? O primeiro mês é o primeiro Pessa, o segundo mês, o segundo Pessa. Na lua nova do segundo mês, no 16º dia, Noé entrou na arca. E tudo o que nos trouxe para dentro da arca, ou seja, tudo que ele trouxe para dentro da arca, né? Quer dizer, os alimentos, os animais, 7 animais puros, 7 impuros, né? Tudo ele trouxe para dentro. E o Senhor fechou de fora na noite do 17º dia, né? Ou seja, ele entrou no 16º, porque você vai ver o seguinte, quando é o Pessa? 14º dia, ao pôr do sol, para o 15º. No 16º, ou seja, Noé comemorou o Pessa, ainda estava no mundo antediluviano, né? Quando ele entrou na arca, foi no 16º dia, um dia após a Páscoa do segundo mês. Aí ele entrou. Quando ele entrou, no pôr do sol do 17º, né, do 16º para o 17º, o Eterno lacrou a arca e aí começou o dilúvio, né? Então a gente já vê aqui, ó, uma festa. Só que o interessante é que antes dessa festa aqui, presta atenção, antes dessa festa aqui, certo? Que foi a primeira festa que é narrada aqui. Antes disso, o Eterno disse a Noé o quê? Ó, aqui, ó, o dia do perdão, que é no 7º mês. Então você vê que Noé primeiro foi lá no dia do perdão, se humilhou diante do Eterno, pediu misericórdia por ele, por a casa dele, e aí o Eterno perdoou os pecados e viu que somente Noé era justo, porque somente Noé, naquela geração, no dia do Yom Kippur, que era um dia que o Eterno dava um mandamento para todos irem se redimir, foi ele o único aí. E por causa disso, o Eterno livrou Noé. Você vê que depois desse dia aqui, ó, o dia da misericórdia, que também é chamado dia de Yom Kippur, também é conhecido como dia da misericórdia, certo? Você vê que o Eterno dá o relato, né? Que todos corromperam seus caminhos, nenhuma pessoa foi aceita e salva, mas Noé, por causa da sua pessoa, foi aceita. Por sua causa foram também aceitos os filhos, as noras, a esposa, né? Porque o seu coração era justo, ou seja, ele fazia a vontade de Deus, e todos os seus caminhos apontavam em seu favor, e ele não havia desviado em nada do que lhe havia sido mandado, não se desviava do mandamento. Quando ele cumpriu aqui o Yom Kippur, o Eterno, se ele tinha alguma coisa ali, porque para o Eterno não é o pecado ali primordial.
O que importa é que a gente reconheça que errou e passe a praticar o que é certo. E aí é certo que o Eterno vai ter misericórdia, né? Que dia é esse? Yom Kippur. Depois do Yom Kippur, o Eterno dá o testemunho sobre Noé, e aí vem o dilúvio, né? Fala do dilúvio, começa a falar das festas do Eterno, certo? E aqui, ó, você vê no segundo mês, quer dizer, no mês 7, aí passou ali o mês 8, mês 9, mês 10, mês 11, mês 12, aí o primeiro mês no segundo mês, ou seja, 7 meses depois, né? Começa ali, Noé entra na arca e começa o dilúvio, né? Olha que interessante. Capítulo 5, versículo 24. E o Senhor abriu os 7 portões de inundação do céu e as bocas das fontes das grandes profundezas, 7 bocas em número. E os portões da inundação começaram a derramar água do céu 40 dias e 40 noites. E as fontes das profundezas jorraram água até o mundo todo estar cheio de água. As águas aumentaram pela terra, certo? As águas subiram acima das altas montanhas 50 cúbitos, tá? E a arca foi levantada da terra, e elas moveu-se sobre a superfície das águas. As águas prevaleceram sobre a face da terra durante 5 meses, 150 dias. E a arca foi e descansou no topo do Lubar, uma das montanhas do Ararat, certo? Olha que interessante. Na lua nova, no 4º mês, as fontes das águas das profundezas foram fechadas e os portões da inundação do céu foram contidas. E na lua nova, no 7º mês, olha que interessante, lá na Bíblia fala que quando ele encostou no Monte Ararat, certo? Era 7º mês, ou seja, 10º dia do 7º mês, ou seja, no Yom Kippur. De novo no Yom Kippur. Você vê que começa a história ali do Eterno tendo misericórdia de Noé no Yom Kippur, e no outro Yom Kippur, o Eterno se lembra de Noé, provavelmente ele ali se prostrou diante do Eterno novamente, pediu misericórdia, e a arca encostou no monte, né? Ou seja, e na lua nova do 4º mês, as fontes das águas das profundezas foram fechadas e os portões da inundação do céu foram contidas. Mas na lua nova do 7º mês, então você vê o 4º, ele entrou na arca. No 3º, né, no 2º, no 4º, as fontes das águas pararam. No 7º, a arca encostou no Monte Ararat, né? No 7º mês. Todas as bocas do abismo da terra foram abertas e as águas começaram a descer para as profundezas. Capítulo 5, versículo 30. Tá. E na lua nova do 10º mês, olha que interessante, na lua nova do 10º mês, sempre veja lua nova, ele está falando início do mês, tá? Isso vai falar aqui também. Na lua nova do 10º mês, os topos da montanha foram avistados, e a lua nova do 1º mês na terra tornou-se visível. Ou seja, lua nova do 1º mês, ou seja, já chegou, né, novamente a primavera, já chegou novamente o primeiro dia ali da Pessa, né? A lua nova do 1º mês, daqui a 14 dias seria Pessa, tá? Olha que interessante. E as águas desapareceram de sobre a terra na 5ª semana do 7º ano, certo? E no dia 17º, olha, 17º do 2º mês, a terra estava seca. Lembra que esse 17º aqui foi quando o Eterno, Noé, entrou no 16º dia, ao pôr do sol para o 17º, o Eterno fechou a arca e começou a chover. Então você vê que logo após o Pessa, você vê que Noé, quando comemorou, né, o Yom Kippur, a arca encostou no Monte Ararat. Ela parou no monte, né? Parou na montanha,
certo? Então o Eterno já deve ter ouvido Noé ali, certo? Depois, no 10º mês, né, é falado que as águas começaram a baixar, né, também, baixaram mais ainda. No primeiro mês, tá aqui, ó, lua nova do 10º mês, tá vendo? O topo das montanhas foram avistadas. Na lua nova do primeiro mês, né, a terra tornou-se visível, certo? E aí, no 17º dia do segundo mês, que foi quando a arca começou, Noé entrou e foi selada a arca, que é aqui, ó. Aqui. Sim. Aqui. Pronto. Aqui, ó. O Senhor fechou a arca no 17º dia do segundo mês. Ou seja, no pôr do sol, né? Quer dizer, Noé comemorou ainda Yom Kippur, comemorou o tabernáculo dentro da arca, comemorou trombeta dentro da arca, comemorou o 10º mês, né, que é um dia de jejum, é um dia importante para o povo lá judeu, certo? Os israelitas da tribo de Judá, também é um dia importante, certo? E aí comemorou a primeira peça, na segunda peça, o 14º dia do segundo mês, o 15º dia Shabat, no 16º a terra já estava visível. No pôr do sol do 16º para o 17º, né, já estava em condições de descer, ok? Agora olha aqui, ó, capítulo 5, versículo 32, certo? No 27º, ele abriu a arca e expulsou os animais selvagens, os animais domésticos, as aves e tudo que se move. Então você vê que a terra já estava seca, Noé, o Eterno, tirou o selo da arca, ele pôde descer da arca na nova terra, no novo céu e na nova terra, que o Eterno havia restaurado, mas os animais só saíram no 27º dia. Olha que interessante. Já ia terminar o mês, o segundo mês. Estava bem pertinho de terminar, porque você vê que o mês tem 29 dias, ó. Faltava 2 dias para terminar o mês. Quase, né? Olha que interessante, quase Rochodesh, né? Antes do terceiro mês, antes de comemorar Pentecoste, né? Ele soltou os animais, né? Olha que interessante. Aqui eu termino o capítulo 5, versículo 32. Só recapitulando, veja a importância de cada festa aqui do Eterno, né? O capítulo 6 a gente vai ver mais coisas interessantes, mas você vê que todas as coisas que aconteceram na vida de Noé, ali na história do dilúvio, todos estavam se referindo a festas do Eterno, tá? Aqui o mês 10 ele é importante porque é a festa das luzes, né? É lá na questão de Macabeus, que a menorá só tinha azeite para um dia, né? E aí esse azeite durou, né, os 7 dias para eles poderem fabricar um novo azeite para colocar na menorá, né? E isso é interessante, né? Ali uma festa do 10º mês é importante para o povo da tribo de Judá, né? E lembre-se, Yeshua é da tribo de Judá. Toda Israel vai casar com Yeshua, é a esposa. E a esposa, ela agrega sobre a vida dela o costume do seu marido, né? O costume do seu marido, ele era da tribo de Judá, né? Aí vai dizer, ah, não, fazer feito os pastores aí, né, os padres, diz assim, Jesus deixou de ser judeu quando ele se batizou ali em João Batista, ele se batizou, virou cristão, né? Se você for por essa ideia, é muito complicado, tá? Muito complicado. Lembre-se que João, hoje de manhã, a gente lê na carta, ele diz, ó, o espírito do anticristo está aí desde o início do mundo, preparando, né, para matar, ok? Então aqui eu encerro Jubileus capítulo 5, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, os irmãos do Telegram estão aqui junto conosco, queira falar alguma coisa, tá? Amém. Se não, eu vou encerrar e começo o capítulo 6, tá? Vou até colocar aqui no ponto, ó. Capítulo 5. Agora
Algum irmão quer falar alguma coisa? Barbosa, quer comentar alguma coisa? Não, pode continuar. Amém. Amém. Amém.